Olá pessoal, professor Vanderlei, né? Novamente aqui no curso de CNC. Hoje a gente vai dar continuidade. Nas aulas passadas nós vimos aí então uma programação de fresamento um pouco mais completa, né? Com a utilização aí de recursos avançados. A gente viu a utilização do comando Siemens, né? Através da função ShopMill, que a gente conseguiu aí fazer, né? Ilhas, né? Dois tipos de... Fizemos uma ilha, fizemos um bolsão retangular, outro triangular, fizemos pré-furação, fizemos furação, fizemos, né, rosqueamento, tá? E em poucas linhas, né? Ficou fácil de fazer. Quando a gente usou o CAM também, né? A gente fazer uma ilha, fazer um bolsão, não é difícil, né? É bem tranquilo, a programação mais rápida. Embora a gente viu lá que no CAM gera muitas linhas, né? Mas às vezes você não tem, né? Você não tem um comando Siemens na sua máquina, ou você tem um comando Siemens, mas não tem a função ShopMill, e também pode ser que o seu programa em Siemens não seja compatível com o Sinotrem, aí você não consegue, né, tá puxando, né, a programação que você fez via ShopMill para a sua máquina, né? Aí resta então a você fazer aí um programa bloco a bloco, passo a passo, para fazer, né, uma ilha, para fazer um bolsão, que é demorado, né? São muitas linhas, tá? Mas aí a gente pode estar fazendo uso, né, do conceito aqui, né, da programação parametrizada, em que a gente faz, né, declaração de variável e usa aí um loop, né, uma rotina, um incremento, né, para a gente poder estar fazendo então, né, um incremento poderia ser lateral, poderia ser vertical, né, na penetração, tá? Mas hoje, né, como ponto de partida, né, e isso vai até mostrar que não é muito difícil, né, você criar esses programas parametrizados. A gente vai fazer então uma ilha retangular, fazendo bloco a bloco. Aí a gente vai perceber que algumas dimensões elas vão sendo aumentadas, né, de valores fixos, tá? Então daí, pô, mas dá para montar aí então uma programação em cima disso, né, para ele aumentando, não precisar digitar todas. Então a gente vai trabalhar nesse sentido, e hoje inicialmente vai ser mais intuitivo, vou mostrar uma programação pronta. Aí na próxima aula a gente vai, né, apresentar para vocês aí os passos, né, dessa programação, mostrando a sintaxe. Eu vou colocar para vocês também aí embaixo aí um link, né? Eu gostei bastante. O livro texto, até um dos livros texto aí do nosso curso, que está lá no plano de ensino, é do Caçaninga, tá? Então é Fernando Aparecido Caçaninga. E ele agora, eu não sei se ele aposentou, mas ele, né, Brasil inteiro aí dando curso de CNC. Então ele colocou lá, fez uma playlist sobre programação parametrizada. E ele foi, né, o material dele muito bom. E que quando a gente realmente vai procurar aí nos catálogos, não está tão claro assim uma explicação, né, da programação parametrizada. A gente tem pouco material, tá? E ele foi o único que eu vi que realmente debruçou sobre o assunto, fez alguns exemplos aí com furação, tá? Então eu vou fazer uma apresentação mais resumida para vocês quando chegar o momento. Tá? E como ele fez em furação, eu não vou fazer em furação, né? Eu vou tentar contribuir fazendo aí, então, com bolsão e com ilhas, né? Uma programação aí diferente do que ele fez, né? Mas seguindo os conceitos que ele, né, difundiu lá. Então, eu vou deixar o link para vocês aí abaixo, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer aqui um exemplo, né? O bruto, por exemplo, vai ter 230 por 180, 30 milímetros de espessura. E o bolsão a ser feito, ele vai ter um comprimento de 180, uma altura de 120, tá? 12 milímetros de profundidade, e o raio dele vai ser de 6. O raio das pontas dele, né, dos cantos, né, os vértices vão ser de 6. Então, deixa eu ver o que tá. Isso, então vai ser esse bolsão, tá? E aí o que eu fiz? Eu peguei, né, fui lá no CAD, fiz o bolsão maior, né, a sua dimensão maior, que aqui é 180 por 120,
e fui fazendo cópias. Mas quantas cópias você deve fazer? Tá? Normalmente você pega aí a metade do seu comprimento aqui, ó, e divide aí pelo diâmetro aí da sua ferramenta, tá? Então aqui eu tenho 90, tá? Eu tenho 90, que é metade, dividir. Eu iniciei aqui pensando em fazer com uma ferramenta de 12, mas como o raio aqui é 6, tá? O próprio fabricante não indica, né? Uma ferramenta de 12 fazendo um raio de 6. Ele fala que o mínimo é 6,38, 39, uma coisa assim. Então eu peguei uma ferramenta aqui de 10 para fazer, tá? Mas aí o que eu fiz? Pelo menos o passo que eu vou dar aqui cada uma vai ser de 6, tá? Porque aí eu estou deixando 40% da ferramenta não, né? A parte de fora aqui não pegando aqui na peça, tá? Então eu fiz 9 cópias, tá certo? E aí até chegar a última, em que a sua altura, né, vai dar praticamente 2 vezes esse valor que eu coloquei de cada cópia, né, que é 6, então isso aqui ele vai dar 12, né? E essa distância daqui para cá, ó, depois eu vou mostrar como calcular, ela vai ser 36, tá? Mas a distância do primeiro, né, que ele vai fazer, ó, é 90 e 60, tá certo? Então vamos lá. Então aqui ele está um pouquinho ampliado, não teve a necessidade de eu colocar os raios aqui no início, tá? Você não precisa colocar, pela forma que a gente vai programar, vou precisar desses pontos aqui, tá? Então vamos lá. Aqui, como eu fiz lá no SNC, né? Coloquei aqui os valores para o bruto. Depois a gente, né, corre aí um vídeo. Eu fiz um vídeo para ficar mais rápido, porque é demorado essa usinagem. Demorada. Tá? Então vamos lá. Aqui eu já falei que eu fiz deslocamento e tal, né? Então eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, e vou rebater para cá. Tá certo? Como que vai ser meu sentido aqui de usinagem? Então eu vou partir do ponto 0, vou colocar aqui no meio, né, como 0, 0, o 0 peça. Ele vai passar de P0 para P1, que ele vai descer menos 6, vai percorrer até o P2, tá vendo? Eu não vou usar aqui o G02, G03. Eu vou, na hora que ele chegar aqui, eu vou falar que o meu X é 36, tá? Coloco G01, X36, Y menos 6, tá vendo? Tá para baixo aqui, vírgula o R. Ele não sabe se o R vai virar para cá ou vai virar para lá, né? Mas assim que eu colocar para o ponto P3, que eu coloco o Y positivo, ele já sabe que ele vai ter que virar no sentido, então, anti-horário aqui, tá? Então, aqui seria, ele vai do ponto P0 até o ponto P6. Lembrando que o ponto P6 já é para a segunda trilha, vamos dizer assim, tá? Então, tá aqui, ó. Meu ponto 0, tá aqui, né? Coloquei X0, Y0, Z3, dei uma distância de segurança aqui ainda, né, para ele vir no bruto e não tocar, e depois com o G01, tá, já coloquei aqui o G41, ele vai chegar no Z-3, vai fazer um furinho aqui, ó, tá, você poderia até colocar uma outra ferramenta, fazer o primeiro furo, uma broca, por exemplo, e depois vir com a outra, com a fresa de topo, né, então eu encostei aqui, aí eu vim ponto 1, que ele vai descer Y-6, não preciso repetir o G01 aqui, tá, e aí eu vou para o meu ponto 2, que está aqui, ó, que é o x36, o y-6, que está para baixo aqui, isso aqui é o ponto 0, vírgula R6. Então, muita atenção nisso aqui, eu não estou usando o G02, G03, que eu ganho tempo com isso, tá? Aí eu vou colocar esse ponto aqui, então eu não preciso preocupar também com esse raio, eu só estou pegando esses pontos aqui do final, por isso que eu deixei com o retângulo ali, ó. Então, eu pego essa dimensão final, não pego aqui, ó, tá? Na intersecção aqui do x com y. Então, qual que é o meu ponto 3? Ó, é o x36, tá? Tá aqui. Mas não era para ser Y12? Não, 12 é a altura total, o seu ponto 0 está aqui no meio, então metade é 6, tá? Então, tá lá. Aí você vem para esse ponto. O que mudou aqui? Que o X ficou negativo, partiu para a esquerda. Então, X menos 36 está em cima, Y6. Desceu para o P5, tudo agora é negativo, né? Tanto o X quanto o Y. Tá lá, X36 menos 6,R6, vem para o ponto X0 e depois ele desce para o menos 12 para fazer o segundo. Então, vamos lá para o segundo. Tá? Aqui eu estou fazendo passo a passo, né? A ferramenta já desceu, menos 3. Tá? Nesse sentido, eu posso colocar lá, fazer um subprograma, fazendo ele, né? Eu quero que você faça 3 vezes de 3, 4 vezes de 3. Tá? Eu não estou dizendo aqui que o 3 seria o valor mais otimizado possível. Tá? Eu nem falei que material que a gente está usando aqui, que é usinando.
mas eu estou pegando uma situação em que seja didática para a gente, tá? Mas os dados de corte que eu vou pegar com a ferramenta, eu pensei aqui num aço 1045, tá? Né? Não é um aço 1020 muito macio, mas também não é um aço temperado, um aço duro, tá? Então vamos lá, e aceita uma certa, vamos dizer, uma têmpera aqui, né? Pelo menos para ficar superficialmente mais duro, mas não vamos entrar nessa questão agora. Então agora eu tô no 2 aqui, ó. Então eu já estava aqui nesse ponto que era o menos 12, né? Desci para o P1 agora, que é 12 mais 6, tá? Né? Ele vai dar 18, tá certo? Não, na verdade eu estava no 6, desceu mais 6, deu 12, então tá aqui, ó. Esse P1 aqui, que era 6, era 36, ó, ele aumentou 6. Então ele foi para 42, tá? Então tudo aumentou de 6, ó. Então o incremento aqui, ele é de 6. Então tá aumentando aqui, ó, tá? Então ficou tranquilo, eu fiz o segundo. Posso fazer o terceiro agora? Você nem precisa, porque você está aumentando de 6. No terceiro, esse 42 vai para 48, aqui vai para 18. O que não vai mudar vai ser esse R de 6, tá? Não quis mudar, porque senão eu teria que colocar aí talvez uma ferramenta diferente. Tá? Então aqui, ó, de 12 para 18, depois do outro vai para 24, vai para 30, 36, até chegar no 60. Tá? Então vamos para o terceiro. Ó. O terceiro aqui, ó, era 42, foi para 48. O outro era 12, foi para 18. Tá? E assim vai, né, completando esses pontos, você vai fazer até chegar aí ao 9. Né? Aí depois você, no seu programa, você cola isso aqui na sua programação, né? E eu copia, né, direto na máquina, para você estar usinando então essa peça, tá? Então, a 48, o quarto que eu nem fiz, mas eu já sei o que vai acontecer no quarto, vai ser 54, 24. Então eu vou aqui até o x ficar em quanto? Até o x ficar em 60, né? A hora que o x ficar em 60, a gente 60 não, desculpa, 90, né? Porque aqui era 60 seria isso aqui, ó. Esse aqui, se 24 for 60, e esse aqui ser 90. Então a gente vai continuando, né? Aqui eu deixei até um exercício, tá? Para você completar, porque se não treinar, né? Aí você vai completar aqui o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono, tá? Para preencher. Tá? Eu vou passar isso depois para vocês aí, tá fazendo, né? Como uma atividade síncrona para a aula de hoje. Muito bem, então eu vou fazer isso aqui no Excel, tá? Mas eu queria depois, suponho que eu tenho que fazer depois uma outra peça, né? Isso aqui vai ser um pouco maior, um pouco menor. Eu não poderia aproveitar tudo que você fez aí no Excel, ao invés de ficar fazendo tudo de novo? Dá para fazer sim. Então o que eu fiz? Como que você obtém esse primeiro 36 aqui? Ó? Se eu fiz no CAD, eu poderia chegar lá e medir que dava perfeito, mas suponho que, né? Você nem tem o CAD aqui, você for fazendo aqui num papel, né? Então você tem aqui, ó, esse L aqui que você precisa é o L sobre 2. Então o L1 é igual, que é o L1, estou chamando isso aqui, ó. Quanto que é esse valor? Então é o L2 sobre 2, desculpa, menos, né? Aqui eu tenho quantos passos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tem 9, né? Então 9 vezes a distância, que eu chamei de 6, né? Então tá lá 9R. Então eu fiz aqui essa planilha, essa equação no Excel. Assim que eu digitar o valor aqui, ó, ele já vai me dar em algum lugar ali esse valor aqui para o 36, né? E para o 6, tá? É só fazer aqui as equações que eu deixei pronta. Essa planilha também eu posso disponibilizar para vocês, tá? Não tem problema nenhum. Você vai fazer um pouco maior, menor, é só colocar os valores aqui, tá? Uma outra coisa que eu fiz aqui, eu tenho que misturar, né? Já que eu quero aproveitar essa planilha para fazer uma outra programação, é misturar aqui texto com equação. Tá? Isso no Excel também é tranquilo. Tá? Não é muito comum, mas é tranquilo de fazer. Então vamos lá. Agora, enquanto que eu acho esse valor 6 aqui, ó, é o mesmo princípio, né? Então você daqui até lá você tem 60, né? Então é 60 menos 9 vezes o raio. 9 vezes 6, 54. 54, 60 menos 54 sobra 6, tá? Então esse aqui é 36 e essa alturinha dele aqui é 6, tá? Aí fica perfeito para você calcular ali. Tá? Então vamos lá. A equação para juntar aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho só, não vou ater nisso aqui que a gente já vai pular para parametrizar, tá? Mas, né, é só procurar lá texto com equação ou com fórmula, né?
Aí então você coloca aqui na cédula, você coloca lá igual, abre aqui o aspas, né? E coloca seu texto. É G01X. Se você quiser colocar o N10 lá, por exemplo, você pode colocar o N20, N30 aqui no texto. A hora que você for colocar, né? Chamar aqui uma célula ou chamar uma equação, você coloca esse sinal aqui social. Tá? E coloca a célula e fecha com social de novo e vai abrir uma aspa para colocar um outro texto, que no caso seria o Y, né? Aí você abre o social, coloca qual célula que é referente ao texto, né? Fecha aqui e abre, né? E coloca um outro texto aqui, ó, que é R,6. Então esse aqui seria para esse primeiro grupo. O segundo grupo e o terceiro, ele é acrescido, né? Desse incremento aqui de 6 que eu preciso colocar, tá? Porque aqui, ó, 6, 12, então ele não vai pegar só esse valor daqui, vai ter que somar esse valor com alguma coisa, tá? Então vamos ver como que fica. Então eu venho aqui, ó, por exemplo, o meu F3, né? F3, chamou o terceiro ponto aqui, né? Então ele vai ser o X, né, que é o texto, não precisa ficar repetindo o G01, o texto que é o A3, tá? Quem que é o meu A3 aqui, ó, é o 36, tá? É o 36, mais o C3. Quem que é o C3? Sempre é o 6, né? Tá? E aí eu venho para o Y também a mesma coisa, né? É o B3, né? Vezes, menos o C3, porque tem um que é negativo, né? Tá? Tem um que é negativo. E aí ele acaba ficando, né? Se ele for negativo com negativo aqui, tá? E aí você vai colocando os valores aqui, ó, tá? É o texto, R6. E aí quando você quiser fazer de outra forma, eu vou disponibilizar, já falei isso, né? Para vocês aqui. Bom, perfeito. E eu vou pular já. Então aqui eu fiz, né? Ó, fiz toda ela aqui até o 10º, né? Na verdade foi até o 10º que eu fiz 9 cópias, né? Com a última da 10, né? Então são 10 trajetórias. Então tá aqui, ó. E aí eu venho, faço o meu programa principal. Lá eu coloquei ele com o número de O0024. Venho aqui com o N10, né? G21 não preciso colocar o G17, coordenada, né? Sistema métrico, cancela a compensação de raio, coordenada absoluta, G94, o avanço medido por rotação, né? Vou respeitar aqui o zero máquina, né? Um ponto Z0H0, vai com G0, troca a ferramenta com M6, põe o corretor G54, venho aqui depois com G43, porque eu preciso, né, falar para ele qual que é o meu comprimento da ferramenta, qual que é o raio, né? Então, para ele compensar, vem com G01, tá? Ele já está no X0, no Y0. Aí eu venho com G01 até o Z0 com o F de 500, isso aqui foi programado segundo, né? Lá a sugestão do fabricante com a ferramenta. Chamo o meu programa aqui com M98, subprograma. Eu vou fazer ele 4 vezes, tá? E o subprograma é o 5000 aqui. Aí ele vai subir com Z50 e M30. Se você quiser jogar a ferramenta um pouco mais para trás, você pode colocar um G00 aqui, um G0 e colocar um Y, por exemplo. Você colocar 0 no meio, se você quiser colocar menos 60, vai mais para lá, tá? Para você poder mexer na peça sem machucar a mão, talvez, né? Aí você vem no seu programa, subprograma, que é o 5000. Aí você vem aqui, a primeira é incremental, né? Você coloca G91, porque cada vez que ele subir aqui, ele diminui 3, tá? Quantas vezes ele vai fazer isso? 4 vezes ele vai diminuir 3, tá? E aí depois você vem com G90, G01, Y1, que ele vai no ponto 1, tá? Depois ele vai para o depois ele vai descer, né, para o ponto 2, fazendo o raio, tá? E aí a gente vai mostrar como que continua, tá? Bom, então é só continuar aqui no subprograma copiando, né? Copiando aqui dessa tabela, tá? Então a gente está fazendo. Agora, se fosse uma ilha que você partisse da extremidade e fosse indo para o centro, tá? Aí você partiria daqui para lá, tá? Aí você já pegaria o valor, né? O L2 aqui, ia tirando dele o valor de 6, que seria o passo. Se você quisesse fazer com 5 passos, tudo bem. Tá? Bom, então vamos lá. Então, vamos lá. Aqui é o programa que eu, né? A numeração que eu utilizei, né, no simulador. Aqui está mostrando que ele, tá, ele vai até, cortou aqui, né, 560, ele vai até 570 aqui para dar o M99, tá?
Então ele pulou um pouquinho aqui, então quer dizer, ele fez 58 linhas, né, com o início lá para fazer a programação, tá? E o programa principal, tá? Isso aqui é só a rotina, né? Agora com mais 10 aqui do programa principal, né? Com mais 11 aqui, vamos dizer. Então, 58, 68 linhas no total. Então, tá? Tranquilo. Dá para digitar aí na máquina, tá? Não é nada muito absurdo. Tá? Mas a gente pode melhorar essa situação, tá? Então, vamos mostrar aqui a parte da parametrização antes de colocar os conceitos, né? Antes de mostrar aí a parte aritmética, como são as operações, né? Quais são as funções que você pode estar usando, né? Então, a gente está aqui no programa, né? Então, você está aqui no subprograma, por exemplo. Aí você tem o seu ponto 1, né? Que você vem lá, coloca o G90, o G41 para compensar o raio, né? Coloca G01. E para o G01, qual que seria o seu Y aqui, ó, tá? Então, para o seu Y, tá? Ele já está colocando aqui variáveis, não números, né? Mas quem que é a variável 2, quem que é a variável 3? Então, aqui, ó, eu vim para fazer aqui o subprograma, coloquei aqui, então, o incremento, Z0-3, coloquei o F, aí eu venho atribuindo, ó, a variável 1, eu atribuí para ela o valor de 36, foi o que a gente achou lá, né? Porque ele está repetindo, ele começa e depois em cima dele, ó, a hora que eu fizer aqui a equação do incremento, ó, eu vou somar 6 a cada rodada, vamos dizer assim, né? E a variável 2 vale 6, que é aquela altura, que é o y, né? E a cada rodada ele aumenta 6 para ele aqui, tá? Até um determinado valor que eu vou colocar nessa condição aqui. Essa cerquilha, esse hashtag 3 igual a menos 1, tá? Ele é opcional, você pode colocar o menos 1 aqui, ó, tá? Eu, para evitar aqui, para mostrar também que a gente pode usar dessa maneira, até que não é muito comum, né? Eu coloquei aqui o menos 1. Aí eu coloquei essas condições aqui, eu tenho que colocar uma condição em cada linha, eu não experimentei ainda fazer tudo na mesma linha, tá? Para ver se dá certo. Eu acho que não dá. Uma coisa eu tinha que tirar aqui, se eu for tendo que experimentar fazer tudo na mesma linha, eu tenho que tirar esse ponto e vírgula aqui, tá? Aí eu venho aqui e coloco, né, essa condição. Eu posso usar o if, o while, né? Vai ter outras que a gente vai estar mostrando para vocês, mas o while ele foi suficiente para fazer pelo menos 3 exemplos que eu vou apresentar para vocês. Então eu coloco aqui o while enquanto, né, essa variável 1 aqui que é o 36, né, que a gente mostrou, ela vai até o 90, né, que seria o maior. Enquanto ela for menor ou igual, a gente vai mostrar também o que eu posso estar usando aqui, né? O LE significa menor ou igual a 90, né? Fecha aqui e coloco fazer 1, né? Então ele vem fazendo aqui, ó. Aí ele vai para o G90, vai para o G41, vai para o G01 e continua, tá? E continua fazendo. Aqui é o ponto 1, depois ele vai fazer o ponto 2, né? Por que eu coloquei só a cerquilha, né? A variável o x aqui com a variável 3 e não coloquei o y? Porque era igual que estava lá. Tá? Então aqui eu não quis repetir, tá? Então eu venho colocando esses valores aqui, ó, x36, variável 3. O y-6 é o mesmo que estava aqui, ó, porque aqui era o y2, que vale 6, né? Vezes a variável 3, que é menos 1, então aqui é menos 6, tá? Esse hashtag, ou cerquilha aqui, né? 2 vezes a variável 3 dá menos 6, tá? Onde que vai mudar? Aqui, ó, né? Onde que muda? Tá? O y muda aqui, ó. Então aqui faltou eu colocar o y, tá? O y aqui, tá certo? Depois eu vou apresentar para vocês aqui a programação corrigida, né? Aqui só para vocês terem uma noção, então, que eu poderia fazer desta forma e diminuir bastante, né? O percurso, né? A quantidade de linhas. Então, você vem aqui fazendo a sua programação e depois, a hora que você vem e coloca aqui as equaçõezinhas, tá? Debaixo das suas condições. Aí você coloca lá então que a sua variável 1 vale 1 mais 6, a variável 2 é 2 mais 6 em cada rodada que ele der. E aqui o end 1, ou seja, a hora que essa condição aqui, né, não for mais aceita, né, você vem e, né, não tiver mais valendo, ela vai aqui para o end. Né? E aí o que acontece? Ela vai para o x10. Por que eu coloquei x10? Principalmente lá no Siemens, ele deixou aqui um
uma marquinha, então eu passei um pouquinho para ele voltar para zero, tá? X10, Y0 e M99. Aí ele volta para o seu programa principal, tá? Então nós tínhamos lá 60 e tantas linhas, aqui a gente vai ter 11 aqui, com mais 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vamos ter umas 25, 26 linhas, tá? Perto de 60. Então a gente, né, muito menos do que a metade da linha, tá? Então, de linhas, tá? Então vamos lá. Aqui eu acho que tá correto, tá? Então vamos lá. Aqui eu até não omiti para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, eu só não coloquei aqui, ó, o valor de cada um, tá faltando para colocar no subprograma, né? A variável 136, a 26, a 3 menos 1, e eu vou fazer isso para cada linha, né? Vou colocar o G91 lá em cima, tá? Aí eu venho aqui, ó, com G90, G01, e eu vou para o menos 6. Depois eu vou para o ponto 2, né? Que é a hashtag 1, ou cerquilha, né? Como queira. Depois eu coloco o valor para o Y, que vai ser o menos 6, tá? Que é isso vezes isso, a mesma coisa que está lá, o R6. E vou subir agora. Só que agora eu subindo tudo é positivo, né? O X é positivo e o Y também é positivo. Descendo agora, ó, o Y, tá? O X é negativo aqui, ó. Então é esse vezes esse, tá? E o Y positivo. Aqui tudo negativo, então tudo vai multiplicar por hashtag 3, mas eu poderia colocar X menos hashtag 1 e Y menos hashtag 2, fica à vontade, né? Foi para o X0 e aqui eu coloco as equações, que seria a parte incremental, né? Finalizo e faço aquele processo para ele voltar aqui e fazer novamente, né? Tá? Então esse aí é o subprograma. Coloquei aqui como, né? Eu aproveitei lá o subprograma normal que estava lá, a parte dele, né? Pelo menos aqui a primeira coluna que estava lá, né? Do Excel, e em cima dele eu já criei o meu programa total, né? Que ele vai reproduzir até um determinado, até esse, né? Esse eixo X aqui chegar a 90, certo? Então aqui tá, ó, o subprograma, tá certinho agora. Coloquei 1 em cada linha, coloquei N10, N20, N30, né? Coloquei o while em T1, tá? Fiz as equações aqui embaixo, finalizou, tá? Ele volta aqui então para 99 e aqui está mostrando que ele, tá? Que ele deu certo, ele funcionou aqui tanto no Fanuc quanto no Sinotrem, tá? Tá aqui a ferramenta, tá? E eu vou mostrar para vocês. Aqui já seria no Siemens, tá? Então, o que vai mudar no Siemens? Que lá quando você declara a variável, você coloca R1, tá? R1 igual a 36, R2, R3. Então você não coloca o hashtag. E esse while aqui também, você coloca o R1, você não coloca ele LI, você coloca lá. Quando ele for menor ou igual do que 90, ele vai fazer isso aqui, tá? Quando não for, ele vai para o end while, tá? E finaliza. Ele vai para o X10 e Y0. E também aqui eu não coloco G91, eu coloco Z igual ao incremento de menos 3, tá? Para ele fazer quantas vezes, né, for necessário. Outra mudança que tem é que eu não preciso fazer esse subprograma separado, eu faço ele junto com o programa principal. Então tá aqui, ó, o programa, esquece isso aqui, esse aqui é só do simulador, né, que para ele simular a peça tá aqui. Eu venho fazendo o programa principal, tá? E aí eu venho aqui, ó, repeat, início e fim. E vou fazer 4 vezes. Só que aí o início é esse subprograma aqui, tá? Eu coloco 2 pontos e venho fazendo. A hora que acabar ele, eu coloco fim, tá? Não está aparecendo aqui, mas debaixo do Y tem um fim, tá? Então eu vou... E aqui tá a peça sendo feita. Tá vendo que ele vem, desce aqui e começa a fazer o outro. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês. Bom, gente, então esse é o vídeo aqui, né, da peça, função retangular, bloco a bloco. Eu preciso só, pera aí, eu vou ter que dar um ESC aqui para ele poder ser puxado para cá. Ele não tá meio rebelde aqui, pera aí. Então vou diminuir ele aqui. Eu vou abrir ele aqui. Ah, mas ele cisma de ficar para lá, hein? Bloco a bloco, não parametrizado. Não tem problema principal aqui. O 0024
Ô, danadinho, né? Pera aí, gente. Não vai dar certo. Por que eu não consigo diminuir o tamanho dele? Agora sim. Agora sim. Então aqui, ó. Bom, então ele tá... Vou mostrar para vocês aqui. Qual que é esse aqui? Esse é o que eu fiz bloco a bloco. Tá lá, o 24, né? Ele tá chamando subprograma. Então ele tá fazendo. Deixa eu tirar o som dele aqui, porque aí eu falo. Tá, então ele tá fazendo aí, ó. Aqui eu pedi para ele, né? Eu acabei fazendo a programação para ele tirar 2 vezes só com 5, para ser um pouco mais rápido, tá? Tô querendo que ele adiante aqui um pouquinho, tá? Então agora, ó, ele vai finalizar, a hora que ele chegar no 90, ele tá na última coluna, né? Na última trilha, vamos dizer assim. E aí ele vai voltar, tá? Para o ponto 0. Aqui ele volta retirando um pouco de material, mas como eu falei, eu vou atribuir isso aí até algum erro interno ainda, porque eu não, nenhum momento, né, eu coloquei aqui para ele tirar com Z-3, né, no final. Até mostra aqui, daqui eu vou mostrar o programa. Talvez se eu colocar um G40 eu possa resolver isso, mas eu não me preocupei em resolver isso aqui porque não vai atrapalhar a usinagem, tá? Olha aqui, ó. Então quando ele volta no X0 Y0, eu não coloquei nenhum Z-3 aí para ele descer, entendeu? Então talvez com uma compensação de raio em Z, se eu colocar um G40 ele resolve também isso aí, antes dele voltar. Mas como eu disse, não vai atrapalhar, porque agora ele está fazendo, né? Ele está fazendo isso aqui, ó. Então ele está. Agora eu já pulei um pouco para ele chegar na última e vai finalizar aqui. Depois ele vai voltar e não vai voltar arrancando mais material, né? Eu poderia até subir um pouquinho incremental aí, subir um pouco em Z aí para ele não ter risco dele riscar depois de usinar. Tá? Então ele voltou agora e depois ele sobe e finaliza, tá? Perfeito. Agora ele vai mostrar que o sino-trem, tá? Como que foi feito no sino-trem. Então eu vou mostrar para vocês aqui ó, o programa do sino-trem, tá tudo junto aqui, ó, início, né, e depois fim, a peça que eu fiz, né, que eu elaborei aqui, só coloco os valores dela e põe para simular. E aqui eu vou pedir para colocar uma vista 3D, né? E lá ele começa. Aí você consegue seguir o percurso, né? E a resolução gráfica aqui está um pouquinho melhor, né? Está melhor do que lá no SSNC. E aqui eu não preciso ficar fazendo preset toda hora que eu faço. Uma vez que eu fiz o programa e eu gravei, eu venho aqui e já posso pedir para rodar direto. Aí, e não trava, tá? O sino-trem não travou nenhuma vez comigo. Já o SSNC, se for essa versão então que você usa poucas vezes, ele é meio de lua, às vezes ele te deixa na mão, fecha aí sem avisar, entendeu? Mas talvez as versões novas, né, e pagas sejam um pouco mais estáveis, vamos dizer assim, né? Mas o sino-trem, ele não me deixou na mão, mesmo essa versão aí, ele funciona perfeitamente, tá? Nunca apagou do nada e nunca apresentou um erro, né? Quando não deu certo, o erro foi meu, né? Eu que não programei direito. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Tem que ser o mais transparente possível. Às vezes eu até emito a minha opinião também, que não seria o correto, mas escapo, né? Mas aí vocês vão analisar, né? Cada um deles, tá? Perfeito. Então aqui essa parte de vídeo é engraçado. Muita parte do vídeo aqui ficou em branco. Vou ter que processar ele de novo. Então vamos lá. Eu vou pegar agora o programa parametrizado, tá? Eu tenho aqui o 23 que ele vai chamar lá o 4000. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o 4000. Então é só vir aqui ó, em programa, vou colocar aqui o diretório, ó,
4.000, né? Que é o programa, subprograma. E tá vendo que ele é parametrizado lá. Então, vem com o G91, atribui a variável 1, a variável 2, a variável 3, né? Essa condição aqui, né? De looping aqui, do while, né? Enquanto o 1 for menor ou igual a 90, fazer, né? E depois que ele finalizar, eu venho aqui, coloquei as equações, tá vendo que eu não repeti os valores, né? Não preciso repetir os valores. E ele aceitou, tá? Coloquei um x10 para ele passar um pouquinho, 99 ele volta, tá? Tá vendo aqui que a programação, ó, mostra o percurso certinho, tá? Eu já fiz o preset da ferramenta, tudo certo, né? Então eu vou voltar lá ao programa O024, né? Não sei se era 23, se era 24, só confirmar aqui. Confirmar aqui. Era antes do Sinotrem, né? 23, então era o 23 parametrizado. Então vamos lá para o 23, O0, 23. E aí eu já posso, tá? Eu não mudei aqui porque como ele vai fazer um bolsão, eu posso deixar ele com esse grampo aqui. Se ele fosse fazer uma ilha, eu teria que mudar aqui para Morse, tá? Uma outra forma. Eu vou só tirar o som. E eu posso também tirar a máquina, né? Tem que fazer aqui 2 vezes, não sei também porque pode ser um erro aí. Então ele já começa aí a tá fazendo, né? E eu não vou deixar ele correr todo porque ele é muito grande, tá, gente? Ele demora aí talvez uns 5 minutos, tá certo? Então eu vou parar aqui um pouco o vídeo e volto quando ele estiver um pouco mais para frente. Bom, a gente está fazendo agora a última volta, acredito que sim. Vamos só confirmar isso. Agora ele volta para o centro, tá? Ele deu aquela afundadinha e já está fazendo o outro o segundo incremento, vamos dizer assim, tá? E aí até finalizar, certo, gente? Eu vou parar aqui e volto também no finalzinho. Bom, a gente ele tá fechando agora o segundo incremento, agora ele vai para o terceiro, né? E aí ele vai aprofundar mais 3, eu acho que aqui eu coloquei 4 vezes, se não me engano, 3, tá? Então é isso. Eu vou parar isso aqui, tá? E vou voltar aqui no PowerPoint, na nossa apresentação. Vou só alterar aqui, tá? Então tá aqui. Então o que a gente vai ver agora para as próximas aulas? Então a gente vai mostrar aqui como foi feito o Sinotrem, né? Eu já dei uma noção. Aí a gente vai fazer uma ilha, tá? Uma ilha circular, tá? Então eu vou pegar aqui o diâmetro inicial dela, vou começar então a fazer umas cópias, né? Uns offset, até uma maneira em que a ferramenta ao passar por aqui, ó, ela consiga arrancar todo o material ali. Então aqui eu consegui com 75, tá? Se a ferramenta passar aqui, a ferramenta de 6, tá? Arrancou certinho. Tem uma diferença aqui, no Sinotrem arrancou e no SSNC ficou um pouquinho, tá? Aí eu aumentei 75 pus para 80 aqui, tá? Mas como que é feita essa programação? Aqui é bem mais fácil, tá? Porque uma vez que eu já determinei aqui que o meu raio aqui é 75, ele vai começar aqui, ó, tá? Então ele vai começar e vai dar uma volta nesse sentido, tá? Então eu faço aqui, ó, o G02 é o X, né? É o X final, que vai ser isso aqui. O Y final também vai ser esse ponto aqui, que vai ser 0, tá? O Y final. O X é o 75. Se eu já coloquei aqui, ó, uma variável para ela, então eu posso falar que o meu X é a variável 1, tá? Que é o menos 75, começando aqui, tá? E o meu Y é 0. O que é o I e o J, tá? O que é o I e o J? Vou mostrar para vocês aqui que o I é a distância incremental, né? Do centro ao início do arco, né? O ponto inicial. Então, o ponto inicial do arco ao centro lá, a gente viu que é 75, né? Para X. Agora, a Y é a diferença dessa altura. Como, né, ele está nesse mesmo ponto, então o nosso J lá é 0, tá? Eu não tenho isso aqui, ó, né? Ele começou, só que lá está ao contrário, está do lado esquerdo, né? Então, aqui, se eu estivesse olhando no espelho, daria certinho, né? Então, aqui, ó, tá? Então, ele fecha aqui. Ele não começou aqui, não. Ele começou aqui, ó. E termina aqui. Então ele é 0, olha lá, o J 0 e vamos voltar lá, e o incremento de X
ele é menos a variável 1. Por quê? Porque tem que ser positivo, né? Esse I e o J tem que ser positivo. Ele é incremental aqui, então quanto que ele deslocou? Ele deslocou 50. Então quando eu coloco aqui menos, ele vai para 75, né? Mas como que fica a equação? Então toda hora, né, em cada arco que ele fizer aqui, ó, esse 75 vai cair para 70, 65, tá? Só que ele cai negativo, né? Porque menos 75 mais 5 é menos 70. Então, menos 65. Então, se eu colocar com menos aqui, todos vão ser positivos, tá? E aí ele faz. Tá? E esse aqui antes, o que você colocou? Aqui eu colocou no ponto para iniciar, nesse ponto aqui, ó, tá? Com um avanço de 810. Aí cada vez ele vai passar, né? A hora que ele terminar essa condição, fizer todos os arcos, ele volta e faz o Z-3, 4 vezes, tá? Então, 4 vezes 3, 12. Vai fazer uma ilha aqui com 12, tá certo? Poderia ser uma ilha, poderia ser também um bolsão. Eu fiz um bolsão também, tá? O bolsão, aqui está no Siemens, né? É a mesma coisa, só que agora aqui a gente trabalha com o R, né? O R1 vale menos 75. O bolsão, o que acontece? Eu começo ele com um raio bem pequenininho, tá? E aí essa distância inicial aqui, ó, tá? Ele vai ser esse valor de 5. Aí eu vou aumentando ele lá, ó. É a variável 1 mais 5 em cada passado. Aí você finaliza. Tá? Então, depois disso, a gente vai fazer essa aqui triangular. Vamos fazer uma ilha triangular. Tá? Então, aqui dá um pouco mais de trabalho, porque a questão da altura, né, a gente vai ter que fazer uma aula só para isso. Né? A questão da altura, eu preciso usar a tangente. Né? Então, vem aqui, ó, cada altura que vai deslocar. Né? Eu vou colocar meu ponto zero aqui, no início dessa ilha, né? E ele vai descer. Eu tenho que ver quantas cópias eu fiz, né? Para que a ferramenta possa arrancar todas. Aqui eu acho que foram 7 cópias, né? Olha lá, passo 7 milímetros e eu acho que eu arranquei 7 também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que 9 cópias, né? Começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, mas eu tô ruim de conta. Aqui você não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu fiz 8 réplicas, né? Com a do meio 9. Vamos fazer 9 vezes. Eu, embora tenha usado uma ferramenta de 12 para fazer um raio aqui de 6,5, eu fiz uma opção de aumentar aqui para 7 cada passado, porque eu ainda mantenho, né, um percentual bom da ferramenta aí fora para ela fazer, tá? E a gente vai começar de fora para dentro. Ah, poderia fazer de outra forma aqui para ela passar e retirando aqui? Pode. Tá? Mas aqui o ciclo parametrizado fica possível, né? Eu fazendo todas essas trajetórias aqui, tá? Esse aqui eu ainda não testei, mas ele tá por sair, né? A gente faz uma aula especial para falar dele, e aí eu acho que finaliza essa parte de parametrizados, tá? E aí a gente vai falar o que vai faltar. Eu até pulei, né? Eu falei que nessa aula já seria a parte de rotação, né? E a parte de espelhamento. Aí a gente finaliza. Tá? E se me ocorrer mais alguma coisa aí, a gente pode estar complementando aí. Gente, então um grande abraço, até a próxima aula. Vou parar aqui.